Já passasse Já alguma tá. coisa. Já passasse alguma coisa aqui desse aqui pro teu irmão. O Silvio? É. Não. Ele vai gostar, é o estilo lá da turma dele, né? Deixa eu vir mais pra cá. Tá bom aqui. Gálatas e menos 8. Iniciamos? Uhum. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos falar mais um pouco sobre o assunto que a gente já vem tratando, sobre lei e graça, sobre quais os procedimentos que existiam no passado, os procedimentos de hoje. A gente tem lido, né, essa parte do Novo Testamento para que as pessoas possam fazer uma separação daquilo que é... Como é que se vivia naquela época e como que se vive na graça, né? Que existem muitas diferenças, muitas coisas erradas, muitas práticas erradas, onde muitos acabam praticando obras que não eram para eles praticar. E eles tentam se justificar com esses tipos de situação. Então nós vamos ler aqui, hoje nós vamos começar em Gálatas. Gálatas no capítulo 2. Primeiro eu precisaria que vocês me dissessem se o som tá bom, tá tranquilo. Só bota um joinha aí, tá? Vamos lá? Então nós vamos começar em Gálatas capítulo 2, tá? Semana passada nós lemos o 1, né? Isso. Do 1 até o 10. E agora vamos ao capítulo 2 aí. Vamos dar sequência. Tá. O capítulo 2 de Gálatas diz assim, ó. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém. Aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? E nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. O 5. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a minha
a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Então aqui está sendo bem específico e bem claro. Mastigado. Paulo é o apóstolo dos gentios, Pedro o apóstolo dos judeus, e os demais apóstolos dos judeus. É por isso, eu quero fazer aqui um parênteses, é por isso, irmãos, que não dá para a gente usar as passagens de Pedro, tá? Para a igreja do Novo Testamento, para a igreja gentílica, para a igreja que Paulo foi designado para falar. Isso aqui é um assunto que rende bastante, porque ele vai entrar aí até na questão de batismo, né? Porque quando Pedro batizou, em Atos, Pedro estava sob uma pena que ainda a lei vigorava, né? Até o ano 70 ali a lei vigorava, até a destruição do templo. Então tudo que eles faziam ainda baseado nos ensinos passados. Pedro ainda batizou com água. Até o próprio apóstolo Paulo, no início da caminhada dele, ele também cita que ele batizou alguns. Só que com o tempo e com a revelação que o Senhor deu a Paulo, Paulo entendeu que esse batismo já não pertencia mais ao homem. Ele agora pertencia ao Cristo, que é o que diz em Romanos 6. Nós agora somos batizados na morte de Cristo. É na cruz. Toda pessoa que aceita o Cristo, ela é batizada em Cristo. Por isso que João, no passado, ele predisse: eu, João, batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vai vir após mim, esse batizará vocês com o Espírito Santo. Então, é por isso que João aponta para Cristo. E Paulo, quando ele entende que agora no ministério da graça, o Cristo é quem faz todo o procedimento, nós depois até vamos ler mais algumas coisas, é Cristo quem faz tudo. Não cabe mais ao homem. Entendeu? Então se é Cristo que faz, e o homem tenta se meter, algo de errado tem. Porque o homem está se metendo numa coisa que não é para ele. Entendeu? Então quando Pedro batiza lá atrás, quando Pedro batiza nas águas, vocês podem ver que é um mandamento que foi dado aos apóstolos judeus. Esse mandamento não é dado para Paulo. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 1,17, se vocês quiserem ler, Paulo vai dizer assim, ó: eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar. Por quê? Porque o batismo agora é do Senhor. É o Senhor quem faz. Certa vez eu vi uma explicação de uma pessoa assim, ó. Ele tentando justificar o batismo nas águas. Ele disse que seria como se fosse um soldado que se alista para o exército e o batismo seria como uma farda. Aí eu perguntei para essa pessoa assim, tá, mas é necessário para a salvação? Ele disse, não. Eu disse, então tem pessoas que se não quiser se batizar, vão ser salvas também. Ele disse, sim. Aí eu disse, então tem coisa errada aí. Ele disse, por quê? Eu disse, porque assim, ó, já pensou um exército, vamos dizer assim, um exército, um lado todo mundo fardado, e no outro lado todo mundo sem farda. Mas é o mesmo exército, não fica um exército estranho? Ou é um exército certo ou é um exército errado. Você não tem como chegar no exército, se alistar e dizer, eu quero servir aqui, mas eu quero servir sem farda. Não vai conseguir. Tu vai ter que usar a farda. Então se for para partir para essa ideologia, é obrigado. Como não é obrigado na Igreja da Graça, nada é obrigado, então isso cai por terra. Entendeu? Então a gente apenas está começando a Gálatas 2, mostrando para vocês que se eu conseguir fazer essa diferença entre graça e lei, apóstolo da graça e apóstolos da lei, eu já começo a entender se existe isso na igreja gentílica ou não existe. Foi designado para Paulo? Não. Se não foi designado para Paulo, não é para a igreja da graça. Se foi designado
para Paulo, aí sim pertence para a Igreja da Graça. O que tu... Sim, ali o texto ficou bem claro que Paulo representava o público gentílico e Pedro e os demais apóstolos representavam o público judeu. A mensagem era do Cristo ressuscitado? Era, mas ainda com os judeus a lei ainda vigorava até a queda do templo. Então era necessário que Pedro e os demais apóstolos pregassem Cristo e a lei. Paulo, como ele pregava para os gentios que não nasceram debaixo da lei, ele não introduziu a lei nos gentios. Ele só pregou a Cristo. Ele botou todo o foco em Cristo. Depois da queda do templo, todo o povo virou um só povo. Na verdade, como não tinha mais templo, não tinha mais como aplicar a lei nem aos judeus nem ao não-judeu, então ou joga tudo para Cristo e a graça se estabelece, ou vira uma bagunça, que é o que virou, né? Então, ali Paulo já vem combatendo. Quando ele entra no primeiro capítulo, ele já vem combatendo que tinha coisa errada no meio do evangelho. Vocês estão pregando o evangelho para vocês que não era o evangelho. Lembra que nós falamos semana passada? Né? Agora ele vem falando, reforçando o lado dele e o lado dos demais apóstolos. Ali o Sandro citou um dos quesitos que os demais apóstolos aplicavam à igreja gentílica, tipo, por exemplo, o batismo. Foi só exemplo. Não, claro que o texto não está falando sobre isso, nós só citamos, poderíamos citar vários, né? Mas citamos esse por coincidência. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante também que rende também. Uhum. Né? Por que então a pregação era diferente? Que Jesus realmente mandou batizar, realmente mandou fazer algumas coisas, realmente porque Jesus estava dando direcionamento nos dias da sua carne, para os demais apóstolos, para lidar com o público judeu. Quando ele vem, ele se revelar a Paulo, ele vai dar outro público, outra missão para Paulo. Nós já falamos algumas vezes também, né? Então ele vai dando outra missão. Paulo, tu vai ter outro público e é outra mensagem. E eu sou o Cristo. Eu sou o cabeça da igreja. Agora eles são lavados e redimidos no meu sangue, não é na água. Eles são o templo, não é mais a casa de Jerusalém. E o véu está rasgado, eles têm acesso direto a Deus por mim. Não é mais pelo sacerdócio, como era com os demais discípulos de Jesus. E aí ele vem fazendo essa separação. Essa separação fica clara numa leitura bem honesta da Bíblia, sabe? Fica assim, como nós lemos ali um capítulo só, e ele mesmo já se declarou: eu prego para um público dessa forma, vocês para outro, e tá tudo certo. Quando que fica errado? Quando se mistura, que é o que nós temos até hoje e eles tinham naquela época. Quando se mistura as tradições, Paulo defende: não, eu preguei o evangelho para vocês, está entrando outro evangelho que não foi o primeiro que eu preguei. Era esse outro evangelho, os dos demais apóstolos. Não era nem assim heresia, não era nem coisa de Satanás, não, era só a pregação dos demais apóstolos. Quando Paulo ali fala que foi lá em Jerusalém conversar com os demais apóstolos, eles nada acrescentaram para Paulo. Por quê? A mensagem deles não ia edificar a pregação de Paulo, porque Paulo era direcionado para outra missão. Então, mas Jesus... outro povo, né? É, outro povo. Então Jesus está louco, dá um ministério para ele e outro ministério... Não, é o que ele faz. Ele te dá uma função na vida. Ele dá uma função para ti que não deu para mim. Ele dá um chamado, um dom específico para ti que não deu para mim. É assim que Deus age. Uhum. Ele pede cada um conforme a sua capacidade. Para os apóstolos de Jesus, nos dias da sua carne, ele deu a pregação a Israel. Por um motivo, se você ler e estudar, você vai descobrir. E por um propósito. Com Paulo foi diferente. Então nós precisamos não enaltecer Paulo nem os demais apóstolos, mas é entender essa separação, essa divisão, para que haja um entendimento e o que é para aplicar para a igreja de Cristo, a gente aplica com uma forma sadia, conforme Cristo quer. Se a gente misturar, a gente está juntando aquele outro evangelho que não é o evangelho para você, ou seja, para a igreja de Cristo. Uma coisa que dá para a gente fazer assim é bem específico, fica bem claro para entender por que para a Igreja da Graça, por que para o povo gentil, não tem como tu colocar as regras judaicas. Não sei quantos de vocês aí já viram aquele programa Troca de Famílias, que o pai ou a mãe vai para a casa de outro e vice-versa.
Ali a pessoa quando vai para a casa de outro é um mundo completamente diferente. A maneira com que aquela família foi criada, os filhos foram criados. Aí a pessoa, às vezes, que é muito organizada, ela chega numa casa de uma pessoa desorganizada, ela fica assim apavorada. Meu Deus, como é que essa família vive desse jeito? Então, assim, ó, por isso que não tinha como Deus pegar o povo hoje, o povo gentil, nós, e tentar introduzir aquilo que ele dava para aquele povo do passado, para o povo judeu que vivia debaixo daquelas regras. Lei significa regras, tá? Se vocês procurar no Google aí, vocês vão ver. Lei é regras. Então, por que Deus não dá para a igreja gentílica, que somos nós, as regras que ele dava para o povo judeu? Porque não tem como nós viver igual aquele povo. É muito diferente. E se fosse para ser aplicado na igreja universal, isso ele não teria levantado o apóstolo Paulo. Isso. Porque a mensagem não tinha sido dada aos 12? Para que bota o apóstolo Paulo no cenário? Só para incomodar daí. Seria só para tentar. Ou Paulo seria um falso profeta, um falso apóstolo, né? Então, vamos entender o porquê. Então, existe o porquê. E esse porquê nós estamos explanando aqui já várias lives e tal. Se pegar ali até a questão, agora que eu estou me lembrando, até do apóstolo Pedro, vocês vão ver ali que Pedro faz o seguinte. Deus dá uma visão para Pedro. Não tornes nada impuro aquilo que eu purifiquei, num sonho. Deus está preparando Pedro naquele sonho para ir na casa de Cornélio, que foi a primeira família gentílica que se converteu. Aí o que acontece? Pedro pega e recebe uma pessoa na casa dele dizendo que ele tem que ir até a casa de... Simão também. Não, mas a casa do Cornélio. Que ele teria que ir na casa de Cornélio. E antes Deus dá uma revelação e um sonho para ele. Pedro, não tornes nada impuro aquilo que eu purifiquei. Por quê? Porque o judeu não aceitava que outras nações pudessem ter acesso ao evangelho. O judeu não aceitava isso. Era completamente fora de questão para o judeu ter acesso ao evangelho, outra nação ter acesso ao evangelho. Por isso que quando Cornélio chama Pedro para ir lá na casa dele, Deus antes dá uma revelação para Pedro dizendo assim, ó, não tornes nada impuro que eu purifiquei. Não torna. Entendeu? Deus prepara Pedro. Pedro vai lá, evangeliza a família de Cornélio, e o interessante é que quando Pedro está falando, enquanto Pedro está falando, o Espírito Santo vem sobre a família de Cornélio. Com os judeus já era diferente. Quando as pessoas recebem o Espírito Santo, para te receber o Espírito Santo é porque tu já tem a salvação em ti. Tu é selado com o Espírito Santo. Então, se a família de Cornélio recebeu o Espírito Santo, eles já foram selados com o Espírito Santo. Só que em Pedro ainda estava impregnado as regras. O que Pedro faz após isso? Pedro manda batizar a família. A família de Cornélio já está salva, Pedro. Não precisava tu mandar batizar. Entendeu? Então, por isso que assim, ó, a transição daquela época dos apóstolos, ela demorou. Lá na frente, Pedro, João, aceitam o evangelho de Paulo. Mas no começo houve uma resistência muito grande. Por quê? Em primeiro lugar, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Imagina um cara que respirava ameaça de morte para a igreja, se converte e de repente chega lá dizendo que se tornou irmão. Não, eles têm que primeiro dar uma analisada. Ver se Paulo não estava se infiltrando ali para tentar matar eles. Aí depois de um tempo eles entendem que realmente houve uma conversão em Paulo. E quando Deus dá a revelação para Paulo, quando o Senhor Jesus dá a revelação para Paulo, Paulo já sai diretamente para as igrejas da Ásia. Por quê? Porque o evangelho que o Senhor deu para Paulo foi especificamente para a igreja gentílica. A igreja dos gentios. Por isso que ele está falando aqui bem claro. A mim foi dado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Existe essa separação. Existem esses dois povos. Por que a gente insiste nessa questão da separação dos dois povos? Para você entender que sempre que você praticar obras da lei, obras das regras, porque lei significa regras, quando você tenta se justificar por regras, você está anulando aquilo que a cruz fez. Porque nós hoje não somos mais justificados por regras. É como por se tivesse dogmas. dando uma ajudinha a Jesus, né?
ele fez uma obra completa. Você confessa isso, eu confesso. Mas tem que confessar também na prática. Quando você, não, mas eu vou fazer alguma coisa aqui, e porque, né, para me justificar. Não, mas isso já te justificou. Você não precisa fazer nada. Você precisa refletir Cristo. Essa semana eu estava conversando ainda com uma pessoa da minha família, e eu estava explicando isso para ela. Ela falando para mim que eu devo, eu quero encontrar um lugar que eu me sinta bem. Aí eu peguei e fiz a explicação para ela, referente ao que Jesus falou para a mulher samaritana. O que Jesus falou para a mulher samaritana? A mulher samaritana, ela queria se esconder debaixo de regras. Ela queria achar um local. Só que Cristo desnuda o local. Ele tira o teto da cabeça das pessoas. Entendeu? Porque tem pessoas que eles acham que para mim poder estar em paz com Deus ou estar na presença de Deus, eu preciso estar embaixo de um teto. Eu estou falando teto construção. Mas tem muitas pessoas que precisam estar debaixo de um teto de uma pessoa. Precisa ter tem gente que tem na cabeça que precisa ter um líder sobre a vida dele. Quando tu acha que no tu judaísmo, precisa... sim. No judaísmo, sim. Mas hoje, em Cristo, quando tu acha que tu precisa ou ter um teto de material, ou ter um teto, uma pessoa, tu anula aquilo que Cristo fez. Porque quando Cristo morre, ele rasga o véu do templo e ele olha para o ser humano e diz assim, ó, agora o acesso está direto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o sumo sacerdote, né? Aí tem muitos que vão dizer assim, ó, mas eu não preciso ter uma pessoa. Não. Porque se tu achar que tu precisa ainda ter uma pessoa, segue-se que Cristo morreu em vão. Porque se ele morreu para te dar um acesso direto ao Pai, tu não pode de forma nenhuma achar que a tua fé e a tua salvação depende de alguém. Ela não depende de ninguém. A salvação ela é individual. Tu te reúne com pessoas para edificação. Mas o que precisa ser entendido, gente, é que essa edificação não é para carne. Tá entendendo? O problema é que muitos de nós, a gente acha que essa edificação é para carne, é massagear o meu ego. É eu sair dali assim, ó. Não. Essa edificação é no Espírito. Se vocês pegar as cartas de Paulo, vocês vão ver sempre Paulo instigando as pessoas a ler e entender. Ler e entender, ficar inteligente, não ser manipulado. Paulo diz assim, ó, quando ele vai se despedir da igreja de Éfeso, ele está lá na beirada do mar, antes de entrar no navio, ele se ajoelha perante os irmãos, e ele diz assim, ó, eu sei que depois da minha partida, aqui do meio de vocês, se levantarão lobos que não perdoarão o rebanho. Paulo sabia disso o tempo inteiro. Os outros apóstolos sabiam disso o tempo inteiro. João, em 1 João 4, ele diz assim, ó, provai os espíritos. Espíritos ali com letra minúscula, falando de pessoas. Prove. Por quê? Porque não está falando assim, ó, você nunca vai achar um ser humano perfeito, tá? Nunca vá para qualquer local achando que você vai achar um ser humano perfeito. Você não vai achar. A única coisa que nós temos obrigação de fazer é procurar pessoas que falem a sã doutrina, que preguem de acordo ao que está na palavra. Pessoas perfeitas vocês nunca vão achar. Se eu entrar hoje dentro de qualquer local, eu olhar para a pessoa e dizer, esse cara aí não presta. E muitos vão olhar para mim e para o Frank aqui e vão dizer, mas esses dois aí são dois jaguara, não sei o quê. Porque o ser humano nunca vai satisfazer o outro ser humano. Entendeu? A não ser que engane. A não ser que engane. Por isso que o nosso foco tem que ser a palavra, o ensino. Está sendo pregado um ensino correto? Tá. Ali Deus vai operar. Porque ele tem zelo e compromisso com a sua palavra. Por isso que quando Paulo está relatando aqui, ele está falando, existe a circuncisão, a incircuncisão. Só que agora Paulo junta para esses dois e diz, olha, nós temos um Cristo. E é ele que nós precisamos seguir. Vocês, com o entendimento de vocês,
e nós com o nosso entendimento. A única coisa que eu não permito, diz Paulo, aqui no texto de Gálatas 2, é que vocês obriguem os meus, a igreja que eu fui destinada, que é os gentios, a viver da forma que a igreja de vocês vive. Isso eu não permito, porque a igreja de vocês foi ensinada por gerações e gerações a viver debaixo de regras. O povo que eu estou pregando hoje é um povo que não teve regras. A gente veja o livro de Tiago, por exemplo. O livro de Tiago, ele é um apóstolo de Jesus, né? Fazia parte dos 12, né? Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Correto? A fé sem a lei, ela é morta. Tiago falando ao público judeu. Paulo já disse que só a fé. Por quê? Sobre o gentil, não a lei. Ele não está debaixo. Tiago estava falando para um público que estava debaixo da lei. Então a fé mais a lei, sem a lei, ela é morta. Ele estava correto. Agora, nisso aqui. Aí o Paulo falando, não, mas não precisa da lei. E o Tiago, não precisa da lei. O que tem de errado isso? O público, gente. Tiago se reportando aos judeus, Paulo se reportando aos gentios. Não existe. Senão a gente, como eu sempre falo, tem que arrancar os escritos de Paulo da Bíblia e ficar com os outros escritos. Gente, e não dá de aplicar, infelizmente, dá de tirar alguns princípios, pode até ser que sim, mas aplicar a igreja de Deus, né, a igreja de Cristo, os outros livros, como Paulo, como Judas, como Pedro, não dá de aplicar a igreja de Cristo, porque os ensinos é direcionado a um público judeu. Até mesmo o próprio Apocalipse, é João, apóstolo da lei, né? Não tem como aplicar isso à igreja. O que dá de aplicar são os ensinos de Paulo mesmo, né? Que era a briga que estava acontecendo ali no Gálatas. Estava entrando os ensinos dos outros apóstolos na igreja da graça de Deus. Paulo estava removendo aqueles ensinos, estabelecendo de volta somente o evangelho, que só aparece Cristo, né? Olha só o que fala aqui em Pedro, 2 Pedro. Ai, perdi o texto. Vai lá, eu vou procurar o texto aí. Vamos continuar aqui então em Gálatas 2, a partir do versículo 11 agora. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando, até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos e disse: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Olha só o que ele está falando aqui. Fica claro, né? Qual era o problema? Muito claro. É assim, ó, você vai pegar uma pessoa hoje. Vamos pegar aí uma pessoa que está dentro de um local bem tradicional. Usa... a mulher usa saião, cabelo comprido, o homem usa calça, paletó, papá. O que acontece? Às vezes tem a pessoa que vive de uma outra maneira, tá? Gosta de usar bermuda, camisa, ou a mulher gosta de usar short, calça, brinco. O que acontece? Para a pessoa ali, que está na tradição, aceitar essa pessoa que está vestido daquela forma, na mesma fé, ela quer obrigar aquela pessoa a viver do jeito que ela vive. Não, para te demonstrar para mim que tu é um cristão, tu tem que te vestir como eu me visto. Mais ou menos é o que o entendimento que Pedro e Paulo estão fazendo aqui. Paulo está dizendo para Pedro assim, ó, o versículo 14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Por que tu quer obrigar as pessoas a viver com o teu estilo de vida?
o teu modo de pensar, o teu modo de se vestir, o teu modo de agir. É só tu que é o detentor da verdade? É só tu que sabe interpretar a verdade? Não! A fé que eu tenho e a maneira com que Deus trabalhou na minha vida é para que eu ande dessa forma. E eu gosto de andar e me sinto bem assim. Vai em paz da tua maneira. Porque se for para te mudar alguma coisa, quem vai mudar em ti é o Senhor, é o Espírito do Senhor. Não é o ser humano que vai mudar. Porque o ser humano em si, ele não tem a condição de mudar outro. Mas a palavra tem. Então não adianta eu querer colocar regras sobre a vida das pessoas, sendo que Cristo, quando ele morre, Hebreus, depois a gente vai falar sobre isso, diz que ele entrou no santuário de uma vez por todas, e a sentença de dívida que tinha sobre a vida dos judeus, ele aniquila. Ele mesmo diz para os judeus assim, ó, se vocês agora quiserem servir ao Pai, pode vir através de mim. Vocês não precisam mais honrar as tradições judaicas. Porque eu honrei, eu cumpri a tradição judaica. Em mim foi cumprido todas as coisas. Então por isso que vocês têm que vir a mim. Ele foi o único ser humano que conseguiu vencer e fazer toda a lei. Ele aniquilou ela. Ele disse, ó, eu venci a lei. Eu venci. Então todo aquele que vinha a mim vai vencer junto comigo. Porque ele mesmo diz, eu venci o mundo. Então ele venceu as tentações, ele venceu as tribulações, ele soube andar aqui na terra e ele cumpriu o propósito dele inteirinho. Por isso que ele diz assim, ó, vinde a mim. E na oração sacerdotal ele diz assim, ó, eu me justifico a mim mesmo por eles. Ele venceu a dívida do judeu, era a lei. A dívida da humanidade era a carne. Ele venceu as duas. Ele cumpriu a lei, venceu a lei, e por não pecar, venceu a carne também. Então ele deu libertação para todo mundo, né? De uma vez por todas. O principal quesito ali da briga deles, até mesmo nas cartas de Paulo, na verdade o assunto assim, mestre, é a circuncisão. Que eles estavam querendo jogar a circuncisão. Mas a circuncisão era um estopim para eles botar, encarregar um monte. Porque se tu falha num quesito da lei, tu é culpado de todas as outras. E se tu pratica uma, tu tem que cumprir todas as outras. Então era uma pegadinha pro livre, pro gentil livre. Não, é só a circuncisão. Aí vai lá, tu dá só a circuncisão. Não, agora tem que fazer isso, aquilo. É tipo hoje em dia, fica um espelhamento. Vem, aceita Jesus. Jesus, eu quero Jesus. Agora tu tem que dar o dízimo, tem que se batizar, tem que fazer isso, tem que fazer o corpo de membresia, tu tem que carrega a pessoa de tranqueirada. Não era só aceitar Jesus, cara. Né? É o espelhamento do judaísmo que está impregnado, porque ele só satisfaz a carne. É a carne querendo aparecer. No judaísmo era a carne aparecendo, e nas tradições hoje em dia é a carne querendo aparecer, querendo dominar, querendo carregar a pessoa, sendo que Paulo estava anunciando aquele evangelho que você é livre, gente. O que Paulo ensina? Para que a gente possa entender e compreender bem. Um assunto que é debatido hoje no meio evangélico, de tudo que é tipo, vamos dizer assim, né? Graças a Deus muitos, milhares têm aberto a mente com isso. Dízimo. Muitos, graças a Deus, têm aberto a mente com isso, já têm tratado o dízimo de uma forma bem simples, bem tranquila. Por quê? Porque aqui fala sobre lei. Lei é regras. Bota aí no Google, aí no dicionário, o significado de lei. Lei é regras. O dízimo era uma regra. Então o que acontece? Tudo que era regra, quando o Cristo morre, ele anula. Nós não vivemos mais debaixo da regra. Se você mesmo quiser ler o texto que a gente mais aprendeu no passado, na época que nós frequentávamos instituições, Gálatas 3, não é Gálatas, é Malaquias 3, que fala sobre o dízimo. Mas se você pegar o Malaquias 3, Malaquias 2, você vai ver ali para quem que o Senhor está falando, quem era o povo que ele estava falando, quais eram as bênçãos que ele estava prometendo, o que era a maldição que ele falava. Aí você vai poder, o primeiro versículo de Malaquias, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, primeiro capítulo e primeiro versículo, diz assim bem claro,
Palavra do Senhor de exortação a Israel. Pronto. O primeiro capítulo, o primeiro versículo, pronto. É o endereço. Acabou-se. Já mostra que aquilo dali era para um povo que estava debaixo de um domínio e de uma regra. Aí o que o cara vai lá e faz? Ele vai lá e pega um texto desse e traz para os dias de hoje para quê? Dinheiro. Mas é muito mais bonito você ser o quê? Sincero. Vamos supor assim, ó. Nós decidimos alugar um local. Nós decidimos alugar um local. É muito mais sincero e muito mais bonito, em vez de botar regras sobre as pessoas, botar lei. Você vai lá, gente, ó, nós alugamos um local. O aluguel aqui é R$1.000 por mês. Estamos hoje em 50 pessoas. Vocês concordam em nós dividirmos e pagarmos isso aqui? Ninguém precisa sobreviver disso aqui. Eu tenho saúde, vou trabalhar. Por quê? Porque o Supremo Pastor é Cristo. Nós temos dons para ajudar no corpo. Mas ninguém aqui foi desenvolvido para ficar trabalhando só em cima disso, não. Cada um tem a sua vida. Porque assim, ó, as pessoas passam a ser dependentes de homens e de mulheres. Hoje o que eu vejo, na grande maioria das pessoas que precisam de uma liderança, elas passam a viver refém dessas pessoas. Elas só vão fazer algo se partir uma orientação ou uma direção dessas pessoas. Aí essas pessoas relaxam e deixam de buscar em Deus essa satisfação. Ficam no leite, né? Igual o povo do passado. Deus veio e queria falar com o povo chegou em Moisés e disse, não, fala tu com Deus e traz para nós a mensagem. O povo de hoje é mais ou menos assim, a grande maioria. Não, fala tu com Deus e só traz a mensagem para nós. É ruim até pro próprio líder. Com certeza, porque sobrecarrega. Sobrecarrega ele, se estoura, daí dá pastor se matando e família destruída, o filho não quer mais nem saber de ir na igreja, porque eles estão assumindo uma bronca que não é para eles. Um fardo, né? Que não é seu. É de Cristo, gente. Cristo consegue carregar, a gente não consegue. Então seria inteligente da parte de quem lidera, não, eu não vou liderar, eu vou cooperar com os irmãos. Eu sou corpo, eu não sou cabeça. Seria um avanço assim excepcional. E tem aquelas pessoas que ficam dependentes de liderança. Isso. Tudo quanto é probleminha, vai lá. É o líder. É onde sobrecarrega, detona. Tudo quanto é probleminha é o líder. Vai correndo atrás do líder. Liga de noite, eu preciso de uma oração. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí o que acontece? O líder, para não perder, porque agora ele já tem o status, para não perder o status de líder, sai ele de casa para ir lá resolver o problema. Entendeu? Achando que resolveu o problema. Só que o detalhe é o seguinte. A essência do Evangelho é Cristo. Aonde? Cristo em mim. Cristo em ti e Cristo em cada um que está aí. Essa é a essência do Evangelho. Se eu não ensinar as pessoas que Cristo está em ti e que tu pode sair da situação se tu botar a confiança nele, não adianta tu te cercar de uma multidão de pessoas, que isso não vai te resolver o teu problema. Primeiro eu preciso ter Cristo em mim, ter as minhas convicções, para depois eu entender que quando eu estou num grupo de pessoas, é para edificação. É para a gente sair dali mais nutrido, mais cheio, com mais esperança, com mais certeza da salvação. Cada reunião que tu participa e tu vai lendo o Evangelho junto com outras pessoas que não estão barganhando a fé, que não estão se reunindo para ganhar dinheiro, cada vez mais tu sai convicto que em Cristo tu é salvo. Que nenhuma condenação mais há sobre ti. E aquele que está em Cristo, como diz o final do texto, ele é nova criatura. Por que ele é nova criatura? O entendimento mudou. Mudança de vida. Mudança de mentalidade. Entendeu? Aí o espírito, o entendimento, começa a agir de uma forma diferente. E tudo fica mais claro. Já esqueci o que ia falar. Esquecesse? Versículo 21. Não torno inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão.
Então, quando você tenta trazer as coisas da lei para o âmbito da igreja, você está anulando a cruz de Cristo. Porque agora, quando você joga tudo em Cristo, a responsabilidade de Cristo, o acesso a Cristo, a soberania a Cristo, a suficiência em Cristo. O maior problema da humanidade hoje que eu penso não é depressão, não é doença, não é falta de dinheiro, é carência. É carência. Todo mundo está carente de alguma coisa, seja na área específica, é uma carência. Agora, quando você tem Cristo, essa carência é suprida. E chega a chegar num nível de tu talvez, é necessário o outro? É. Mas Cristo ele te completa tanto que se não tivesse o próximo, ou se não tivesse mais nada, como fala o salmista ainda na época da lei, né? Se eu estiver no vale da sombra da morte, tu estarei comigo, nada me faltará. Cristo é tão suficiente na vida dele que ele pode estar no abismo. Ele está lá contigo. Deus está contigo. E tu está tranquilo em Deus. Essa é a suficiência que Paulo apresentava para a igreja, né? Que é uma mensagem mais límpida e mais atual para a igreja futura, tanto nos dias de Paulo quanto nos nossos dias, do que a mensagem dos apóstolos, que era o encerramento da lei de Moisés. Vocês podem ver aqui, ó, Hebreus capítulo 9, só para a gente colocar dentro dessa linha de raciocínio que a gente está falando, sobre lei e graça. Olha o que Hebreus 9 diz. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração. Olha, escuta, presta bem atenção. Lê aí na tua Bíblia. Vê se o que eu estou falando aqui tem o que está escrito aí. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Ordenanças para adoração e um tabernáculo terreno. Pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Então, o que ele está explicando aqui? Na primeira aliança, tinha o quê? Um culto baseado em ordenanças, regras. Levanta. E um ambiente senta. fixo. Um ambiente fixo, né? Irmão canta. Irmão fala. Irmão isso. Senta. Canta. Levanta. Irmão senta. Ordenanças. Tinha todo um ritual, uma regra. E tinha um tabernáculo terreno. Na primeira aliança tinha. Por que ele está dizendo que na primeira aliança tinha? Porque na segunda, quando a mulher samaritana chega em Cristo e diz assim, ó, os meus pais, a mulher samaritana disse, os meus pais dizem que o certo é adorar aqui no monte, aqui em Samaria. Só que os judeus, da tua parte, ela falando para Cristo, dizem que o certo é adorar no templo lá em Jerusalém. Afinal de contas, aonde que se deve adorar? Vocês entendem a mulher samaritana fazendo a pergunta de muitas pessoas hoje em dia? Pela lei, ele teria que ter apontado Jerusalém, né? Não, e hoje, muitas pessoas... Sim. Aonde é que é o lugar que se deve adorar? Eu preciso achar uma igreja. Eu preciso achar um lugar. Lá, eu vou lá naquela igreja que lá eu me sinto bem, eu vou lá. Aí o que Cristo olha para a mulher e fala? Ora, mulher. Olha o que ele vai falar, o que ele vai recitar. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não mais na Judéia e nem em Samaria, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí a mulher samaritana fica assim, quê? Então quer dizer que não é mais lá e nem aqui? Não! Não existe mais isso. Por quê? Porque na primeira aliança possuía um culto de ordenanças e um santuário terrestre.
Nessa aliança que nós vivemos hoje, isso não existe mais. Ah, então quer dizer que não precisa mais se reunir, eu posso ficar em casa? Não. A igreja se reuniu, mas só que a igreja não... Agora muda o ângulo, muda a visão. Antes, igreja era a sinagoga, era o templo. Era o lugar. Era o local. Agora, igreja são pessoas. Então, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. As pessoas não dependem mais de um local agora. Se nós quiser agora, vamos supor assim, vamos se reunir quarta-feira. Vamos aonde? Vamos lá embaixo de uma árvore, lá na praia. O Senhor vai estar lá embaixo da árvore, na praia, com todos aqueles que estão lá. Por que isso não é pregado? Porque não é vantajoso para quem lidera esses locais. Porque ele precisa para manter. Só que ele precisa corromper o evangelho para manter esse local. Então, para a gente não corromper o evangelho e ficar com a verdade, a gente aceita. Aceita Jesus. Aceita o que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3. Jesus estava simplificando tudo, gente. Fala. Esse 10 aqui é muito top. O versículo 10 de Hebreus 9. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem, o perfeito sacrifício de Cristo. Ele vai falar no segundo 11 ali, o perfeito sacrifício de Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas. Glória a Deus. Isto é, não pertence a esta criação. Não, ele vem ali explicar mais o que mostrando quem é Cristo, gente, engrandecendo. Pouco lindo engrandecer Cristo nesse nível, gente, não rebaixar. Porque o que tem acontecido com a cultura cristã? Estão rebaixando Cristo, cara. E a Bíblia enaltecendo, jogando. Quando tu fala assim, ó, o que a gente quer que você entenda? Quando tu fala assim, ó, irmão, tu precisa ir para a igreja, tu quebra a cruz de Cristo sobre a vida da pessoa. Porque Cristo não está lá. Tu tem que fazer igual Paulo, aponta para Cristo. Tu não tem que dizer assim, ó, irmão, procura uma igreja. Não, irmão, procura Cristo. Cristo, entendeu? Porque quando eu digo assim, ó, procura um local, Cristo morreu e por quê? Qual foi por que ele entrou no santuário de uma vez por todas? Qual foi o objetivo dele entrar nesse santuário e fazer essa obra? Vamos ler de novo aqui, versículo 10 de Hebreus 9. Eram os rituais antigos e os rituais que são praticados hoje dentro da maioria dos locais. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. O que te lembra isso aqui? Para você aí que é ferrenho no batismo nas águas. Lei de Moisés. Batismo nas águas. Olha o que está dizendo aqui. Olha de onde vem. Purificação com água. Antigamente a água até purificava. Na lei. Hoje não. Hoje era uma sombra, né? Era uma representação do que seria real. Hoje quem purifica é o Cristo. É Ele quem te purifica, mais ninguém. E olha como... O versículo 10 continuando aqui, ó. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. O perfeito sacrifício de Cristo. Então chega em Cristo, a coisa está completa. Concorda comigo? Está completa. Aquilo lá é uma coisa que vem anteriormente, antecede de cumprir o seu propósito. Até Cristo. Amém, né? Nós estamos no capítulo 9 de Hebreus. No versículo 10, eu vou ler só um versículo ou 2, para você ver como é que é o entendimento, como é sério você retroceder. Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo? Versículo... 38 e o 39, tá? Todavia, o meu justo viverá pela fé, estabelecido. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É só o 38 mesmo. Todavia, o meu justo, ele vive pelo quê? Pela fé. Pela fé. Se ele retroceder é o quê? Voltar. Ao que vinha falando, nós estamos em Hebreus 10,
E ele vem desde Hebreus 1 falando lei. Gente, a lei, sacerdócio, local, isso ordenanças, tirado fora. É Cristo agora. Se você retroceder para aquilo lá que ele está falando no livro todo, a Deus não se compraz em ti. Aí o que acontece? O Cristo vem, faz todo o trabalho, morre, o sangue derramado na cruz é para purificação. Diz a Bíblia que nós somos batizados na sua morte. O velho homem fica na cruz. O que o homem faz nos dias de hoje? Ele transfere a salvação do homem para um batismo na água, molhando esse corpo que não vai ser salvo. Entendeu? Esse corpo não vai ser salvo. E ele molha esse corpo, no entendimento dele, achando que a partir do momento que eu molhei esse corpo, mergulhei ele na água, eu salvo o meu espírito. Mas o meu espírito não molha. O que molha é esse corpo de carne. Então, o que acontece? Por que Jesus diz lá que vós estáis limpos pela minha palavra? E a palavra é a água viva. Ele mesmo diz, a água que eu quero dar para vocês não é essa água aqui, ó. Fazer propaganda da Cristalina pro Tiba. Não é essa água aqui. A água que vai brotar dentro de vocês é uma água diferente. O batismo com que eu vou batizar vocês é um batismo diferente. É meu. É exclusivamente do Cristo. Não pertence mais para o homem. Mas o homem, o que ele faz com o passar dos anos? Ele sempre quer tirar de Cristo e jogar para cima dele. O homem sempre fez assim. Vocês podem olhar. Deus da igreja primitiva para cá, quando acaba a igreja primitiva, quando os apóstolos morrem, de lá para cá há uma busca desenfreada por uma desconstrução daquilo que era simples. Era simples, é. O homem vem desconstruindo para quê? Aí o homem tem vários objetivos em cima disso. Ou é ganhar dinheiro, ganhar fama. Às vezes eu acho engraçado, não é motivo de graça, porque até fica ruim. Mas às vezes eu sou obrigado a rir quando eu vejo alguns profetas de internet. Tem uns caras que fazem uma live, às vezes assim, e eles estão dentro do quarto, fazem um tendele dentro daquele quarto e bate nas paredes eu vou entregar, vai dando like aí que eu vou entregar. E Deus está me falando aqui, eu vou entregar. É meninice, né? Aquela meninice e fico. E daí tu vai lá e olha um monte de gente indo lá e dando like, ora por mim, achando que aquela pessoa tem poder de fazer alguma coisa. O que ele está fazendo ali? Anulando. Ele está desconstruindo aquilo que Cristo fez. Porque se Cristo é a nossa salvação, se Cristo é a nossa fé, Ele é a nossa esperança, quando eu tiro o foco do Cristo e jogo para o homem, eu estou tirando a esperança do Cristo. Olha só, mas não é por maldade, é por ignorância, é porque ninguém ensinou nada. Eu vou citar um exemplo lá. Lembra que Jesus perguntou para os discípulos, quem diz o povo ser o... Quem eu sou? Quem eu sou, né? Quem diz o povo ser quem eu sou? E uns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que é Jeremias. Elias. Tá, e vós aí, os 12, quem dizes que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fechou. Aí Jesus disse, disseste certo. Não foi carne nem sangue, não foi tu, Pedro. Mas foi o meu Espírito que te revelou. Ou o Espírito de Deus que te revelou. Né? O Espírito do Pai. Né? Que é assim que está escrito. Então não foi tu, Pedro. Beleza. Olha, o que eu quero ressaltar aqui é a intenção. Mas a intenção é boa. Lembra que eu falei agora? Há pouco? Aí Pedro diz que... Jesus disse na sequência do texto como era o modo que ele ia morrer. Aí Pedro de novo. Agora era Pedro. Não era mais o Espírito em Pedro. Era Pedro. Não vamos deixar tu morrer. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Né? A intenção de Pedro era boa? Ótima. Era a favor de Deus? Era contra Deus. Era ótima. Mas estava indo contra Deus. Aí as pessoas, não, mas eu estou numa intenção boa. Gente, não importa se a intenção é boa ou não. O importa é estar em linha com o que Deus quer. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade dele. Se eu for contra a vontade dele, por mais bem intencionado que eu esteja, eu estou indo contra o próprio Deus. Eu estou anulando a cruz de Cristo,
muito bem intencionado, mas eu estou fora do padrão da sã doutrina. É isso que pega. Muitos interpretam a gente quando a gente está falando dessas coisas. Eu sei que eu no passado, né, hoje em dia a gente não procura não saber muito disso. No passado eu levei muita pancada, principalmente de dentro de muitos locais, pessoas detonando a gente, porque a gente entende que realmente quando a gente leva uma palavra assim, que é uma palavra de libertação, fazendo as pessoas sair do cabresto e ir para Cristo, entendendo que em Cristo eu sou nova criatura. Não é em local que eu sou nova criatura, é em Cristo que eu sou nova criatura. Quando tu tira as pessoas do cabresto e tu coloca para Cristo, tu vai tirar essas pessoas do domínio do homem. É onde eu entendo que muitas vezes fico bravo com a gente, porque tu tá tirando de uma certa maneira a pessoa do domínio daquele ser humano. E o ser humano fica bravo. Se vocês olharem na época de Cristo, quem incitou a população que estava naquela época a crucificar Jesus? Os líderes religiosos. Por quê? Porque eles estavam perdendo uma autoridade que eles tinham sobre o povo. Nos dias de hoje, se tu pregar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho mesmo, é o Cristo ressuscitado, o Cristo que pagou o preço, o Cristo que passou a habitar dentro do ser humano, o Cristo que te carrega, o Cristo que te justifica, o Cristo que te salva. Aí tu começa a jogar tudo para Cristo, o ser humano fica assim, mas daí eles não vão mais precisar de mim. Não. Entendeu? E o ser humano, a grande maioria como autoridade, não. Como irmão, sim. Como irmão, sim. Mas a grande maioria dos líderes, eles querem que tu dependa deles num sentido realmente de autoridade. Tu só vai te achegar a Deus a partir do momento que tu estiver sob o meu comando. Entendeu? E até tem uma aparência assim de religioso, de religiosidade, de uma falsa humildade. Assim, até parece uma coisa bonita. Não é, gente. Se você aí, você que é um líder que está escutando essa live, e você não faz isso, você não precisa se ofender com nós. Você pode ficar com a tua consciência tranquila. É o posicionamento pessoal, né? Entendeu? Agora, aquele líder que faz isso, que tenta aprisionar pessoas, que tenta dizer que tu só vai chegar a Deus se tu estiver debaixo do meu comando, tu não pode sair debaixo da minha cobertura, esse cara ele é mal intencionado. Porque a palavra não dá isso. O Senhor Jesus não dá isso. Ele não fala isso em momento nenhum. Ele não diz assim, ó, para que vocês se acheguem ao Pai, e antes de passar por mim, vocês têm que ir por um ser humano, para depois vir a mim para chegar ao Pai. Não, ele diz assim, ó, vinde a mim e eu vos levarei ao Cristo. Ele é que faz essa ponte. Então, o homem não faz a ponte. Qual é a nossa função? Aquilo que o apóstolo Paulo fala. Nós somos cooperadores. Nós nos reunimos como igreja para que possamos um ao outro nos incentivar e entender que a salvação está em Cristo e em nenhum local, em nenhum ser humano, e nada disso é Cristo. O Hebreus 10, do 19 em diante, vai falar isso. Por exemplo, estamos falando besteira. Eu vou ler Hebreus, a Bíblia falando, não é mais Frank. Eu concordo com o que a Bíblia está falando, e essa é a minha oratória, só que eu vou ler a Bíblia, tá? E, então Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada? Vamos ver o que a Bíblia fala? Para não ficar só nas nossas palavras? Continuação, nós já vamos Hebreus 9, eu dei uma pinceladinha em Hebreus 10, vou continuar em Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, todo mundo, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Todos têm acesso pela oração do pastor? Não. Pela oração do bispo? Não. Pela revelação do profeta? Não. Pelo sangue de Jesus. Porque foi no monte? Não. Não tem como. Tá? Porque tomou a ceia? Porque eu sou dizimista fiel e o outro não é? Né? Não. É pelo sangue de... Olha que coisa mais linda. E o homem diz tudo contra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Santo Santo é a presença de Deus. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, aproximemo-nos
com sincero coração. Aí eu diz, o crente não precisa fazer nada? Vamos ver o que a Bíblia diz. Aproximemos, ó, começar as tuas atitudes, as tuas obras, vamos dizer as tuas obras. Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Dá de viver de qualquer jeito? Não. Purificando de má consciência e lavado o corpo com água pura, é a palavra. Guardemos a firme confissão da esperança, não desesperança, sem vacilar. Então é um compromisso sério. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, ele vai dando direcionamento de como se posicionar em graça. Tá? Versículo 25. Não deixemos de congregar, concordo. Não é no local, é com pessoas. Seja em qualquer ambiente, até no local, mas o congregar é com pessoas. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vezes que o dia se aproxima, que era o dia do final, que é outro assunto, tá? Mas então ele vai, então como eu falei no começo, a igreja de Cristo em graça não precisa fazer nada? Segue esses exemplos aqui, ó, para que mais lindo? Tem uma consciência pura, limpa, admoestar um irmão ou outro. Ele mandou liderar? Ele mandou liderar. Ele mandou ter algum intermediário, alguém superior? Não, ele mostrou que é uma unidade. Isso, é aquela questão assim, ó. Se tu sabe que o irmão não tá tendo um bom testemunho, ajuda o irmão. Ajuda. Não detona, ajuda. Né? Em que sentido? Nós não estamos aqui para ser juiz. Nós estamos aqui para ser cooperadores. E isso é uma ajuda comunitária. A gente está aqui para se exortar. Por isso que não dá para viver o evangelho sozinho. Porque daí tu não tem ninguém para exortar. Mas quando tu está congregado com pessoas, tu tens, querendo ou não querendo, dentro de ti, fica aquela obrigação para andar de bem com todos os irmãos. Sim. Seguir a paz com todos. E até manter a tua conduta de posicionamento de espelhar Cristo, por compromisso de que o outro irmão vai olhar também para ti, tu vai olhar para o teu irmão. Então é um relacionamento com Deus que tem que espelhar Deus, não pode espelhar a carne. Então, vir para Jesus então é muito fácil? Não é tão fácil assim não, gente. É muito mais compromisso e muito mais sério, e tem que ter muito mais temor e andar em muito mais linha com a sã doutrina do que praticar a religião tradicional. Que a religião tradicional, tu joga tudo num homem, carne, e tu fica escondidinho ali, ó, ninguém te veja. Faz algumas coisinhas, deixa, e tu fica escondidinho. Com Cristo, o teu caráter é posto à prova todo dia. Uhum. O mal que reside em mim, ele faz eu fazer as coisas que não é para Deus. Então tu vai ter que começar a lidar com isso, com esse mal, todos os dias. Não tem como se esconder. Trabalhar mais. Ele em ti, né? Não tem mais como se esconder num outro. Tu tá cara a cara com Deus. Pelo sangue, tu tem acesso a Deus. E o acesso a Deus vai te mostrar quem você é. E para nós encerrar, que nós já temos com 1h06. Para nós encerrar, o versículo 15 de Gálatas 2, até o finalzinho aqui, para a gente encerrar, para pincelar tudo que a gente está falando até agora. Diz assim, ó, Gálatas 2, a partir do versículo 15. Nós, judeus, Paulo falando, nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Lei, regras. Os judeus que praticavam a lei sabiam que eles não conseguiam se justificar pela lei. Isso. E aqui, se você botar no Google aí, significado de lei, regras, tá? Então assim, ó, não podemos ser justificados pela prática da lei, regras, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. De forma... Tem alguma forma? Não é nenhuma. Forma alguma. De forma alguma. Não tem como tu justificar por regras. Eu frequento toda semana
Eu Não justifica. oro todo dia às 6 Não horas da justifica. manhã. Eu participo dos cultos de ceia. Eu faço isso. Isso justifica. não adianta de nada se tu não tem a fé no verdadeiro Filho de Deus. Pronto, não tem o que fazer. Aí ele vai dizer aqui, pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Vou ler de novo. Descobrimos, contudo, versículo 17. Se buscando ser justificados em Cristo, nós descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Quando eu me justifico em Cristo, eu olho para a pessoa de Cristo, o que a palavra de Deus diz? Que o amor de Cristo nos constrange. A gente passa vergonha. Quando eu olho para Cristo e vejo a natureza dele, a essência dele, e eu olho para mim e para dentro de mim, eu digo assim, meu Deus. Que eu sou? É uma tranqueira velha. É violento. Então aí tu entende que tu realmente é um pecador e que tu depende dele. Aí ele vai dizer assim, será Cristo então ministro do pecado? Claro que não. De forma alguma. Ora, se eu morri para a própria lei, para as regras, com o propósito de viver tão somente para Deus, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno, olha o que ele vai falar no último versículo, no 21. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, se a justiça pudesse ser estabelecida pelas regras, pelo que eu faço, então Cristo teria morrido em vão. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? Se tu não se justificar em Cristo, se tu achar que pelas tuas próprias forças tu consegue fazer algo, tu está dizendo para Cristo assim, o Senhor morreu em vão. Eu não precisava de ti, porque eu consigo me justificar. Isso é só para mostrar que nós não conseguimos nos justificar. Nós dependemos dele para tudo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, ou a minha fé é estabelecida nele, e eu creio nele e congrego com pessoas, entendendo que nós temos um único objetivo, que é o Cristo, ou nós vamos viver a vida inteira, busca lá, busca aqui. Aquilo que nós falamos na live passada, chegou uma igreja aí com uma nova unção, vamos todo mundo lá. Chegou uma igreja aí agora com uma nova unção, vamos todo mundo lá. Irmão, fiquei sabendo que lá em Araranguá que tem uma igreja boa, vamos lá. Não, a igreja que eu fiquei sabendo que é boa é lá em Porto Alegre, vamos lá. Mas até mesmo, vamos incluir, o Frank e o Sander estão pregando uma palavra mais clara, vamos tudo pro Frank e pro Sander. Não. É para ir para Cristo, gente. Vai ler a Bíblia, vai buscar em Deus. Quer se aproximar? Beleza, mas é Cristo, não é a gente, não é o local, não é o lugar da unção, não é Cristo. Quem dera que na nossa cidade tivesse várias casas fazendo as reuniões que a gente faz. Bênção de Deus. Pessoas sem medo, entendendo que não existe mais o sacerdote antigo, não existe mais aquele tabernáculo terreno, não existe aquelas ordenanças mais, vivendo uma vida em Cristo, congregando com irmãos, tendo a paz com todos e andando conforme cada um no seu entendimento. Pronto, a coisa seria a coisa mais simples do mundo, porque não dependeria mais do ser humano. Aí tu tira o ser humano de foco e tu começa a viver o Cristo. João falou que ele falou? O João Batista falou. Tá, eu pensei que era o João. Importa que ele cresça e eu diminua. Essa conversa é hipócrita no meio de muitos. Na verdade, na graça. A pessoa gosta de. Todo mundo quer aparecer.
fica uma... É aquele cara que fica te interrompendo só um pouquinho. Sim, Aquele sim, cara sim. que fica ministrando um louvor ali. Tá lá em cima, o facho de luz em cima dele, ele grandão lá em cima, e que ele cresça e eu diminua, que nada. O cara tá ali querendo se exaltar cada vez que mais. ele tá confessando com os lábios, não tá E não botando tá no agindo. coração por causa da hipocrisia. É. Porque não dá. Agora, em graça, nós temos que desaparecer. Não é nem a gente diminuir. Uhum. Em graça, a gente desaparece e Cristo aparece. Não dá nem de pedir, não, que eu diminua. É que eu desapareça. É isso. Então tá, irmãos. Foi um prazer estar com vocês aqui até essa hora. Que essa live possa servir de encorajamento, de edificação para a vida de vocês. Não estamos aqui para tentar perverter nada, tirar pessoas do caminho da fé. Não temos aqui dizendo para você assim, ó, então não vou mais em tal lugar. Não, nosso objetivo não é esse. Não é ficar tirando pessoas de lá para cá e daqui para lá, não é nada disso. Nosso objetivo é trazer clareza àquilo que muitas vezes está poluído. E daí muitas pessoas, por não ter essa clareza, começam a bandear da fé e muitas vezes não querem mais nem o Cristo. Por quê? Porque aprenderam a coisa tão contaminada que quando se entristece dentro de um local não sabe mais o que faz da vida. Então a nossa função que o Senhor tem dado para nós é essa, de que você possa, em Cristo, entender qual é o teu propósito aqui. Que não é enriquecer ninguém, não é ser capacho de ninguém, mas ser livre em Cristo e congregar com pessoas que realmente são tementes a Deus e sinceras naquilo que faz. Tem preocupação com a sã doutrina. Não é difícil de interpretar, é fácil. Só vocês pegar os textos que nós lemos aqui, essa live vai ficar gravada, e você compara com aquilo que a gente está falando. Se estamos falando alguma besteira ou alguma heresia. Amém? Amém. Só para finalizar aí, dando boa noite para todo mundo, todo o pessoal que acompanhou a gente durante esses momentos. Essa live que nós estamos fazendo em época de quarentena, talvez nós vamos continuar fazendo depois também da quarentena, que veio a calhar, né? Mas em primeiro momento era para atingir somente o pessoal que se reúne conosco habitualmente, né? Mas como a gente está numa rede pública, Facebook é uma rede pública, então atinge outras pessoas também. E se você concorda, amém. Se você não concorda, amém, gente. Amém não tá também. tudo certo, Uhum. né? Não vai mudar nada. Cada um segundo o entendimento. A Bíblia tem uma interpretação só, porque ela não é de particular interpretação. Ela tem uma interpretação só. Mas pode existir vários entendimentos, você entende do seu jeito, eu entendo do meu jeito, tudo bem, gente. Só que a interpretação é uma só. E vamos lendo e vendo o que está dizendo. O que está dizendo, a gente vai ficar com o que está dizendo. Ela desbrava. Ela mesma se explica, né? E conforme a tua busca por Deus, ele vai te dando os direcionamentos, e vai te mostrando com mais clareza, dependendo do teu grau de busca, né? Se você não busca nada, vai comer mastigado. Agora, se você busca com fervor, Deus vai se revelando. E é tão lindo a gente receber de Deus assim as direções, vendo que a gente não é nada, né? A gente não tem um mérito nenhum, e Deus se mostrando assim, né? É muito lindo. Amém? Obrigado então. Paz a todos. E toda semana aí, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo sim. Enquanto Deus der o fôlego da vida. Nós vamos ter as nossas reuniões agora com os irmãos. Vamos voltar a partir da semana que vem até as nossas reuniões. E as lives vão continuar, a gente vai continuar fazendo as lives para edificação daqueles que estão escutando. Tá? Boa noite para vocês e obrigado.